Salve, salve! Bem-vindas e bem-vindos ao 16º episódio do Igor Finger Podcast. Esse que é um programa em que eu converso com pessoas que alcançaram sucesso na vida pessoal, profissional, e poder entender de que forma elas lidaram com a mente delas, como lidar com os pensamentos, com as crenças, com as emoções, com os hábitos, com o ambiente, até realmente ser a ou profissional que atualmente é, no sucesso que atualmente tem. E antes de apresentar a pessoa que eu vou conversar hoje, que eu já estou com muita honra de poder entrevistá-la, eu quero convidar você a curtir esse conteúdo. Poxa, curta agora. Mas, Igor, eu nem vi ainda. Bom, mas vai por mim. Eu não ia convidar uma pessoa que não acrescentaria na sua vida. Ah, não. Então, curta esse conteúdo agora. E se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, inscreva-se e ative o sininho para sempre ser notificado quando tiver um novo conteúdo. Ou se você está ouvindo pelo Spotify, também inscreva-se na playlist e ative o sininho, porque sempre tem conteúdo novo. Todos os dias, praticamente, no Spotify tem conteúdo novo que você vai ter acesso se for notificado. Além do mais, se você fizer esse movimento de curtir esse conteúdo e de seguir no YouTube e no Spotify, pessoas semelhantes a você também vão receber esse conteúdo, ou seja, indiretamente falando, você vai colaborar e contribuir com a propagação dessa entrevista para alcançar muito mais pessoas e ajudá-las a lidar com as suas mentes até que elas cumpram com seus objetivos e sonhos. Então, vamos ver agora quem eu vou conversar hoje. Ela é uma médica formada pela Universidade Federal de São Paulo e também especialista em dermatologia. Ela foca o seu trabalho em ajudar as mulheres a se sentirem mais bonitas, recuperarem a sua autoestima e autoconfiança, e no decorrer desde a sua formação até hoje, já ajudou mais de 4.000 pessoas. Estava conversando com ela um pouquinho no offline, e ela já tem um alcance diário de em torno de 600, 700 mil pessoas, juntando todas as redes que ela hoje compartilha os seus conteúdos. Além disso, ela é diretora médica da clínica que leva o seu nome, que eu agora vou mesmo para dizer para vocês, porque eu tenho a honra muito grande de receber aqui uma dermatologista renomada e de sucesso, que é a Marina Hayashida. Bem-vinda, Marina, que bom poder falar com você. Muito obrigada pelo convite, uma honra para mim, Igor. Que demais, viu? Olha, para mim é uma alegria muito grande ter você aqui e também vai ser muito boa para as pessoas que estão nos assistindo, porque o meu principal interesse é saber. Bom, em primeiro lugar, né, eu já apresentei um pouquinho do seu currículo, digamos assim, mas não necessariamente todas as pessoas sabem quem é a Marina ou o que realmente ela faz. Então, eu começo te perguntando: qual é a essência daquilo que você faz na sua atuação? Muito bom. Assim, eu sou médica dermatologista o que eu sempre falo para todo mundo é que eu ajudo as mulheres a se sentirem mais bonitas. E aí, quando às vezes alguém escuta eu falar isso, fala assim: ah, ela trabalha só com estética, né? Isso é tudo estético, é tudo futilidade. Quando na verdade é muito mais do que isso. Quando as mulheres se sentem mais bonitas, elas têm melhores relacionamentos em todos os sentidos, com seu marido, com seus filhos, com no seu trabalho, em qualquer lugar que ela vá, ela consegue, avançar muito mais nas coisas que ela tem de ideias, desafios, metas na vida dela, então ela consegue organizar tudo isso na vida dela, tudo porque ela se sente mais bonita. Isso faz a total diferença na vida delas. Então, tudo isso que eu fico falando, né, de cuidados com a pele, procedimentos estéticos, enfim, coisas, eles transcendem só a estética em si, né? Eles transbordam e é isso que eu faço na prática. Eu ajudo tanto dentro da minha clínica, quanto também hoje pelas redes sociais, mulheres que às vezes eu nunca nem vou conhecer, mas que a gente vai ajudando a fazer com que ela se sinta mais bonita todos os dias. Interessante, é muito interessante saber isso, porque a essência do que você faz não tem necessariamente a ver com dermatologia, a essência tem a ver com melhorar a autoestima das mulheres. O Exatamente. veículo, digamos assim, é a dermatologia. E Sim, você, de certa forma, já quebra uma importante objeção que muitas pessoas podem ter de que, é só perfumaria, é só estética, é só, sei lá, sim. eu vou falar coisas pejorativas, não me leva a mal, mas eu imagino que possa parecer, é só um cremezinho no rosto, é só um cremezinho na pele, nem precisa tanto. Isso é muito caro, nem sei se ajuda. Na verdade, você está usando isso como ferramenta, mas primordialmente para melhorar a autoestima das mulheres.
E você consegue notar isso no seu dia a dia? As pessoas realmente vão ao seu consultório com uma autoestima, uma autoconfiança baixa, e você consegue notar essa mudança na autoestima e na autoconfiança delas? Com certeza. Eu, desde que eu comecei a atender como dermatologista, foi o que eu fui observando, né? Eu não estava presente nas redes sociais, não tinha nada disso, mas eu ia observando que pequenas mudanças que elas começavam a fazer já traziam uma grande elevação de autoestima. Então, Hum, coisinhas pequenas, assim, começar a fazer uma rotinazinha de cuidados com ela, e aí eu percebia que ela arrumava melhor o cabelo, que daquele jeito que fica bem nela, colocava uma roupa melhor. Então, coisas pequenas iam fazendo com que ela ficasse até mais feliz na hora de falar, né? Às vezes ela nem sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ela se sentia melhor. Muitas vezes, inclusive, prosperando assim no sentido de crescimento da família, falar, ai, doutor, eu casei, porque agora é tal, agora tô grávida do meu filho, ou às vezes até no trabalho. Doutora, depois que eu passei a fazer isso e tal, claro que às vezes elas não conseguem relacionar muito bem, mas eu conseguia. Doutora, eu ganhei uma promoção no meu trabalho, né? Por quê? Porque com hum. certeza ela tá mais confiante, né? Ela transpassava outra imagem ali, né? Querendo ou não, nossa imagem acaba importando muito, principalmente no primeiro contato, em algum local. Então, estava tudo isso envolvido, né? Então, eu fui percebendo essa questão ao longo dos anos de atendimento e Uhum. depois, claro, depois com as redes sociais, aí eu fui percebendo muito mais o impacto disso, né? Ficou mais claro, né, as pessoas acabavam te respondendo isso, acho que com mais, velocidade, É, vamos dizer assim, é isso? exatamente, é. Ok. E em maior Agora, escala, né? maior Maior escala escala. também, claro. Quantos É. seguidores mesmo você tem hoje? Então, hoje a gente está com mais de 400 mil seguidores no Instagram e mais de 300 mil inscritos lá no canal do YouTube. 700.000 pessoas impactadas, é É, muita gente. muito Nossa, legal, é né? muita gente. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Agora, ao mesmo Obrigada. tempo, eu questiono. Minha principal ideia aqui é poder conversar com você e ir um pouquinho mais a fundo para poder entender o que você fez para lidar com a sua mente enquanto ainda você não era a Marina Hayashida que é hoje. E, e começa, por óbvio, por saber sobre a essência daquilo que você faz, que já me trouxe, que é melhorar a autoestima das mulheres. Agora, o próximo passo para ir um pouquinho mais dentro nessa camada é perguntar de onde é que veio esse interesse pela autoestima das mulheres? Bom, naquela ocasião, quando eu comecei, é, eu pensava já em cuidar das mulheres de uma forma em geral. Eu gostava muito de atender mulheres, não que eu não atenda homens, eu atendo também, mas eu gostava, né, de atender mulheres porque eu vi essa transformação que ia acontecendo, né? Uhum. No começo em pequena proporção, depois foi aumentando, aumentando. É, naquela ocasião, eu ainda não estava envolvida com redes sociais e então era mais essa observação. Depois que Nós foi estamos falando de passando quando? Que tempo é isso? Naquela ocasião, que ano é? Tem uma ideia? 2015, 2016, Ok. 2017. Uhum. É que entre 2017 e 2018 foi quando eu resolvi que eu ia entrar para o Instagram. Uhum. É, e essa decisão, na verdade, entrar para o Instagram, eu digo assim, para redes sociais, né? Que na ocasião era mais Instagram que estava começando. E essa decisão, ela acabou sendo tomada depois que eu resolvi que eu ia abrir minha clínica própria. E que eu ia ter uma clínica de alto padrão, que eu não ia atender convênio, e eu falei, bom, eu não tenho médicos na família, não vou ter quem me indique, e eu vou ter que divulgar o meu trabalho de alguma forma. E como essa era uma das formas bem, assim, que estava começando mais, né, o Instagram, de começar a colocar conteúdo lá, eu falei, bom, eu vou estar presente nas redes sociais. E aí, a gente estava até conversando antes sobre isso, né, Igor? Porque quem me vê hoje com essa questão dos números das redes sociais, dos seguidores, sei o quê, o tanto de conteúdo que eu fico colocando lá, nem imagina o quanto eu era tímida. Que eu era muito É. tímida, nem passava pela minha cabeça que eu ia ficar fazendo vídeo. Imagina, aparecendo na internet para as pessoas de jeito nenhum. Eu seria aquela médica clássica de ir lá para o consultório, atende os pacientes, vai embora e é isso, No máximo, né? anúncio no Google com o nome, é isso, Isso. tipo.
Marina No Hayashida, tá máximo, aqui no endereço. É isso? exatamente, uma divulgação em alguma rede normal, convencional, entre aspas, e seria isso, ponto. Mas, é, até pelas necessidades, que depois a gente pode até comentar sobre isso, né? Por Uhum, causa da clínica e tudo, mas até por causa das necessidades, eu tive que superar essa questão da vergonha e da timidez, e falei, não, vou ter que criar conteúdo, e por isso que foi desenvolvendo assim. uhum. E aproveitar já o gancho. Que necessidades eram essas? Por que, de onde é que veio? Eu já entendi que, bom, você é a primeira médica da família, pelo menos da família nuclear. Não tem nada Certo. do berço, assim, do tipo, herdou a clínica do pai, da mãe, da tia, do primo, que for, ó, herança da família. Não, você realmente começou um negócio. E a pergunta é justamente isso, de que necessidade nós estamos falando que levou você a, bom, vou ir para o Instagram e vou atrair os clientes a partir daqui? Então, quando eu me formei dermato, eu fiquei atendendo em múltiplas clínicas, mas eu decidi que eu ia abrir meu próprio espaço para atender minhas pacientes da forma que eu achava que era da melhor forma possível. Então, Uhum, em 2017, 2018, eu tomo essa decisão e abro a clínica efetivamente, era fevereiro de 2019. Então, em fevereiro de 2019, eu começo efetivamente essa clínica, abro com uma baita dívida para pagar. Então, a clínica, ela precisava, né, ter pacientes até para eu conseguir ir pagando essa dívida que eu contraí uhum, para conseguir ter esse espaço. Mas eu ainda não tinha, pacientes suficientes, né? Eu tinha poucos pacientes que viriam me acompanhar das outras clínicas. E uhum, aí foi assim que eu pensei, bom, eu não vou colocar convênio e eu vou atender só particular. Como que eu vou divulgar o meu trabalho até eu conseguir? Aí eu vi dentro do Instagram essa oportunidade, né? Então eu comecei, naquela época o Instagram estava começando, assim, a mudar um pouco o perfil dele. Antes ele era uma rede social só de fotos, então era o que a gente fazia, né? Postagem com texto. Aí eu comecei a pegar a transição que começou os stories. E uhum. começou a poder postar vídeo. Então também aí eu comecei a fazer mais conteúdo de vídeo, story, e foi assim que eu fui aos poucos Alcançando fazendo mais conteúdo pessoas. para conseguir. Você nota que a dívida, você foi controlado, digamos assim, eu sei que eu vou tirar, sei lá, um financiamento, um empréstimo, vou ter essa dívida, ou foi do tipo assim, não, eu quero alcançar determinada pessoa, então tenho que investir isso, depois eu vou atrás. Como é que foi Não, isso? não, foi tudo controlado. Eu sou uma pessoa que, assim, tem um certo rigor com relação a isso, né? Então, primeira coisa eu fiz, antes de abrir qualquer coisa, não foi assim às escuras, né? Eu fiz Uhum, um estudo de viabilidade, então, eu listei lá tudo que eu ia gastar, provavelmente, e quanto que eu uhum, ia precisar de dinheiro também para me manter, pelo menos nos primeiros 6 meses, caso eu não tivesse, assim, nada de pacientes. Qual seria uhum. meu custo fixo, tudo aproximado. Então, eu fiz esse estudo mesmo. Que ótimo. E aí eu vi, bom, deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho, quanto eu ainda vou precisar. E naquela ocasião, eu dei muito plantão, muito plantão. Deu Então, como para poder médica, eu fazer fui, tudo. eu fui para eu complementar a renda e acelerar esse processo, eu fui dar plantão em hospitais. Então, eu dei muitos, muitos, muitos plantões. Então, isso foi controlado nesse sentido, porque eu sabia que quando eu chegasse num determinado número ali, já daria para eu abrir. Por isso que esse Você chegou a processo fazer, sei lá, 24, 48 horas, tem alguns médicos que fazem 2, 3 dias. muito, é que eu não Sério? aguentava fazer assim muito seguido, mas eu fazia tipo todo dia, só que daí eu sempre dormia, sabe assim? Mas eu fazia Uhum. todo dia. Muitas vezes eu cheguei a fazer, enquanto eu já era dermatologista e já atendia, eu fazia muitos plantões de final de semana e madrugadas. E todo mundo naquela época achava que eu estava dando plantão porque eu ia casar, porque é muito comum, às vezes, médico se matar de dar plantão lá para casar, que ia fazer festa, sei lá o quê. Deu, não, gente, é que eu vou abrir minha clínica. Mas na época você é casada hoje, certo? Não, eu sou casada. E Não, na eu ainda não. época não conhecia ele ainda, Eu não ainda estava. nem conhecia meu marido. Então Não, nem realmente conhecia. Ele não pegou essa fase. A gente se conheceu quando eu tinha acabado de abrir a clínica. veja só. Ele não pegou. Então, bom, é também isso, né? Eu era solteira, então eu ficava dando mão de plantão.
para conseguir juntar esse dinheiro e falei, não, eu vou conseguir isso sim. Só que mesmo assim, eu já sabia que eu ia ter essas questões, então não é que eu já tinha todo o dinheiro suficiente para, né? Não, porque senão eu ia estar bem tranquila. Eu ainda tinha, assim, parcelamentos e coisas para pagar, então eu tinha essa dívida inicial e eu precisava girar ali, né? Porque Uhum. a gente montou tudo do melhor forma possível, né? Daquela, tudo da forma que a gente sonha, né? Então eu falei, não, agora eu preciso fazer acontecer. Não dá para eu ficar aqui sentada esperando aparecer gente. Não vai acontecer isso, né? Então, Eu acho que a dívida acelerou o processo para você se dedicar mais às redes e a fazer vídeos, em ajudar pessoas, porque tinha ali, eu tenho 6 meses só de poupança, vamos dizer assim, eu tenho que ir atrás. Acho que a as dívidas colaboraram para isso ou não? Você nem pensava nisso, você focava no conteúdo, você não, focava em não, total. Esse era o principal, principal coisa, né, que ficava na minha cabeça, que eu falava, não, eu preciso pagar as resolver contas. Eu isso. tenho um custo Uhum, fixo agora, a partir desse momento eu tenho custo fixo. Começa o mês, você já está negativo tanto lá, que é o seu custo fixo. Então, assim, eu preciso dar conta disso. Então, o foco, né, até para eu sou uma pessoa muito disciplinada, então o foco de manter essa disciplina da produção de conteúdo eu preciso realmente divulgar o meu trabalho para ter mais pacientes, né? uhum. Então, realmente ter essa questão envolvida, né, até financeiramente falando, foi uma das principais motivações, digamos assim. Mudando um pouquinho de assunto, Marina, mas dentro dessa temática toda também de quem você é e quem você se tornou. Pegando teu histórico de vida, assim, desde que você se lembra por gente até hoje, aconteceram coisas na sua vida, na sua história, na sua vivência que você não gostaria que tivesse acontecido, que se desse você apagaria essa parte da sua história, da sua vida? Não. Sabe Tá. por quê, Igor? Eu acho que tudo que acontece, mesmo que ruim, são aprendizados e que Uhum, são muito importantes e muitas vezes ligados com a nossa fase de maturidade mesmo, né? uhum, Então, tudo é aprendizado. Se a gente enxergar para esse lado, né, assim, de coisas que aconteceram, você fala, nossa, isso foi péssimo, que horrível e tal. Mas no fim, foi algum aprendizado, com certeza, talvez mais difícil, mais uhum. complexo, que precisou de mais ajuda, ou que às vezes até te deu prejuízos financeiros, enfim, mas é tudo lição pra gente, né? Tudo é aprendizado. Então não teve nada assim que eu olho para trás agora e falo, nossa, com certeza, se isso não tivesse acontecido, teria sido melhor. Eu acho que tudo tem seu tempo também, né, para acontecer Sempre por teve conta essa do nosso visão de tudo ser aprendizado, mesmo as coisas ruins que aconteceram, ou isso foi mais recente com a sua maturidade? É que você falou em maturidade, por isso que eu te pergunto se essa é. visão foi mais recente, ou seja, mostrou uma mudança na sua vida, ou não, você sempre teve essa visão do tipo, mesmo coisas ruins acontecendo, eu posso aprender com elas. Não, foi muito depois da maturidade, com É, certeza. É, porque, principalmente quando a gente não tem isso, primeiro, a gente se vitimiza, né, muito. Muitas pessoas acabam se vitimizando, falam, por que só comigo que isso acontece? Por que só eu? Por que não sei o quê? Então a gente fica se vitimizando. Segundo, acaba que as coisas ficam até mais difíceis, né, de serem resolvidas, até passar por isso. Então, foi mais com a maturidade mesmo, que eu fui percebendo o quanto que realmente tudo fez parte, né, e transforma a gente no que a gente é hoje. entendi, entendi. E você se vitimizava um pouco também antes da maturidade? Ah, com certeza, com certeza. Tudo bem que eu não era a senhora vitimista, mas com certeza, em diversas situações. Eu acho que a gente acaba fazendo isso até mais, não tanto com pessoas, às vezes, tão, assim, sei lá, não com amigos ou com pessoas do trabalho, mas às vezes com pessoas da nossa família, assim, que são as mais próximas da gente. Uhum. A gente acaba fazendo isso sim. E hoje eu paro e vejo o quanto eu já fiz isso, com certeza. Uhum. Ok. E aí, obrigado por ser tão verdadeira e sincera aqui nessa nossa entrevista, viu, Marina? Porque Sim. talvez uma das coisas mais importantes que eu quero passar para as pessoas que nos assistem aqui é justamente ver que existe. É humano, entende? É uma pessoa de carne e osso, que tem emoções, tem pensamentos, que tem história e que aprendeu e amadureceu. E é importante porque muitas vezes podemos ter a falsa ideia de que você sempre foi assim
Então não teve nenhuma jornada, e na verdade teve uma jornada, e você está nos contando dessa jornada. Por exemplo, você falou um pouquinho antes da nossa entrevista aqui, da sua timidez. Poxa, você Uhum. não aparenta nenhuma timidez aqui falando comigo. Você está sentindo algo relacionado à timidez aqui falando comigo ou não? Não, agora eu não sinto nada de timidez. Ah, não. Daí vem a dúvida, porque tem muitas pessoas que são tímidas ou que sentem essa timidez. Primeiro ponto, o que que a timidez já fez por você? Essa é a primeira pergunta que eu quero dizer. Quero entender assim, o que a timidez já te ajudou ou atrapalhou? Bom, a timidez só me atrapalhou, né? Assim, eu era daquela pessoa que ficava sempre quietinha. Eu preferia não dar minha opinião de nada. Preferia ficar quieta, Uhum, justamente porque eu era assim, eu achava naquela época que era só timidez, né, que eu falava: "Não, eu não vou falar nada, não". Então isso me atrapalhou muito, né, no meu crescimento pessoal, em oportunidades que eu poderia ter tido, em até me uhum. destacar em algum trabalho, alguma coisa, justamente porque eu não falava, eu era, né, quieta. E aí falava: "Nossa, ela é tímida mesmo, deixa ela no canto dela". Então Entendi. isso só me atrapalhou nesse sentido. Puxa vida, mas em determinado momento você teve uma coragem, digamos assim, para mudar isso. O que você fez para lidar com a timidez? Pois é, então a primeira coisa que agora, de novo, com a maturidade, eu percebi que essa timidez muitas vezes estava relacionado a medo de julgamento dos outros. Medo de Uhum, julgamento dos pares, né, de outros médicos, medo de julgamento às vezes da família, até dos próprios pais, medo de julgamento de diversas situações. uhum, Então, tendo, consciência disso hoje, eu paro e penso assim: "Como que eu fui percebendo e vencendo isso?". A primeira coisa foi a questão de ter um objetivo, né, que no meu caso era pagar as contas, né, tinha dívida, e aí o primeiro é ter um objetivo. Então, se você sabe um sonho seu, aonde você quer chegar, você já tem aquela meta para conseguir superar. uhum, Segunda coisa é que conforme daí eu fui produzindo conteúdo, eu não ficava olhando toda hora os vídeos que eu tinha feito, assim, de gravar e falar: "Deixa eu ver como tá, deixa eu ver como tá". Porque quando a gente já é mais tímido e a gente já tem alguns bloqueios com relação a isso, né, de produzir conteúdo, tudo vai estar ruim, sempre vai ter um motivo que tá ruim. Às vezes é o jeito que você falou, a voz que saiu aguda ou grave demais, falou alguma coisa e gaguejou, tá ruim, o cabelo ficou ruim, alguma coisa sempre a pessoa vai achar. entendi. E às A vezes não própria tem pessoa, nada né, no caso você mesmo, é isso? é a própria pessoa, Uhum, exatamente. Então, eu não ficava, eu gravava de uma vez, assim, se eu achei que foi bom a forma que eu falei, pronto, coloca assim mesmo e tá ótimo, porque senão nunca saía do papel, né? Então, essa foi a segunda coisa, coloca e não fica assim, tentando ser a mais perfeita possível. uhum, Coloca e vai produzindo, né? A terceira coisa foi, por conta dessa história do julgamento, que eu tinha medo de julgamento, principalmente de outros colegas médicos, naquela época ainda tinha muito preconceito com relação a médico estar nas redes sociais, a gente tinha essa questão de ser chamado de blogueirinho, agora o médico virou blogueirinho lá, fica aparecendo no Instagram. Então, por conta disso, eu acabei parando de seguir várias pessoas que não faziam sentido para mim, até para eu não ficar vendo conteúdo dessas pessoas e tal, porque aquilo só ia me deixar com mais, bloqueios, né, uhum, com relação uhum. a isso. Te Então eu fragilizava um pouco, imagino que isso poderia te afetar o Isso, comprometimento, é isso? exatamente, isso. Ok. E passei a seguir pessoas que me inspiravam, de alguma forma, a produzir mais conteúdo. Né, então fazer aquela revisão das pessoas que você acompanha, né. Não que eu fosse uma pessoa presente também nas redes sociais, né, eu já não era tanto, mas a partir do momento que eu estou produzindo conteúdo, eu estou presente lá. Então Uhum, passei a fazer essa revisão, porque se eu estou seguindo pessoas que inspiram, né, que me ajudam a produzir mais coisa, que eu consigo até ter exemplos para eu trazer para o meu nicho também, então foi uma coisa que eu fiz, que ajudou muito. E o quarto, né, para realmente vencer essa timidez é ter disciplina, porque se você colocou sua meta, colocou lá o porquê das coisas que você tem que fazer, aí a disciplina entra aí na jogada, né? Porque a disciplina que vai fazer com que você seja constante, que você tenha constância ali naquilo que está fazendo, e por isso eu acho que eu tive resultado.
né? Porque não foi só, ai, porque muitos colegas meus têm dívidas também, e muitas vezes não Uhum. conseguem, né? Mas por quê? Porque falta isso, falta disciplina também para eles. E o que você fez para ter disciplina? Isso fica claro? Como é que você é uma disciplina? Porque tem pessoas que são, outras que não são. Como é que você conseguiu ser? Eu acho que assim, ó, a disciplina é uma coisa que dá para sim ser aprendida, só que daí a gente tem que colocar, para quem não tem já isso mais natural, digamos assim, a gente tem que escrever no papel. Então, primeira coisa, Uhum. escrever no papel o que tem que ser feito. Então, a partir do momento que você toma consciência disso, então, exemplo, eu tenho que gravar 5 vídeos na semana. Então, eu tenho essa consciência que eu tenho que fazer isso, certo? Então, eu escrevo lá. Segunda coisa, qual é o horário que você vai fazer isso? Qual é o Uhum. horário? Determinar o dia e horário que você vai fazer isso. Vai fazer isso tudo de uma vez? Você vai fazer um por dia? Você vai, mas tem que estar determinado. Terceira coisa, facilitar isso acontecer. Então, por exemplo, eu determinei que todo dia, sei lá, 5 da tarde, depois que eu terminar o atendimento X lá, eu vou gravar um vídeo todos os dias. Só que, se você, por exemplo, mulheres, né? Se você não tá lá, sei lá, com a sua maquiagem que você gosta, não arrumou o cabelo do jeito que você gosta, qual que é a chance de você se auto burlar essa questão que você mesmo Muito estabeleceu? É grande, muito né? alta. É. Então a gente precisa já ter facilitado. Outro dia, inclusive, eu dei uma aula para um grupo da Jussara, que é Uhum. eles são farmacêuticos de manipulação. E aí uma das pessoas trouxe essa questão. Ela falou assim: ai, mas não dá para gravar vídeo, porque eu nunca tô do jeito que eu gosto, eu nunca tô do jeito bonita que eu quero aparecer. E aí eu falei, então, exatamente isso. Então, para você, vale mais a pena o quê? Uma vez por semana, você grava tudo, só que esse dia você vai se arrumar do jeito que você gosta. Vai fazer, vai chamar, sei lá quem for, Uhum. faz o cabelo do jeito que você Pentear, fazer. gosta. Uhum. Faz tudo o que você quiser, porque se é isso que vai te fazer o conteúdo, é para fazer assim. Então, para você, facilita você gravar de uma vez. Então, a gente precisa entender qual que é a realidade, né, de cada pessoa, da sua realidade, para você facilitar esse processo. E aí, não tem como não sair. Sim. Só não vai sair se você ficar, né, Sim, se falhar enfim, nesses 3 pontos, entendi, se entendi. auto-sabotando daí, né? É, exatamente. Então, você está falando para lidar com a timidez, você primeiro teve clareza da meta, perdão. Depois, não olhava os vídeos feitos, tentava fazer o melhor possível na hora da gravação, mas depois, bora lá postar e era isso. Depois, fez uma limpa nas redes de uma forma geral, mais especificamente no Instagram, deixando de seguir aquelas pessoas que, de certa forma, te fragilizavam, faziam você ter mais esse medo do julgamento, e começando a seguir pessoas que te inspiravam, e teve disciplina. E especificamente sobre a disciplina, você nos abrilhantou com uma estratégia muito boa para desenvolver a disciplina, que envolve escrever o que tem que ser feito, que envolve ter um horário para fazer isso, e o terceiro é facilitar que esse processo aconteça, não dificultar. Isso é Isso. praticamente um indicativo de como criar um hábito, realmente, porque hábito e disciplina andam Exatamente. juntos, né? Hábito e Isso disciplina mesmo. é o Icari, né? Eu acho que. E o melhor caminho para isso tudo, me parece que é ter vamos dizer, a lucidez, a clareza, o conhecimento do melhor momento para você. E não É, enfiar necessariamente goela abaixo, vamos dizer assim, um momento que deveria ser nesse momento. Não, como é que podemos facilitar o processo para que você tenha disciplina? Sensacional. isso. Na sua É. história foi quando? Quando que você começou? Qual é que era o seu hábito de disciplina? Era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no sábado, fazia tudo num dia só? Como é que você organizou isso lá quando começou em 2018, 2019? Então, quando eu comecei, eu fazia diariamente, porque é, eu preferia, como eu não tinha assim tanta desenvoltura de gravar vídeos, eu não era aquela pessoa que gravava 10 vídeos de uma vez, tranquilamente. Uhum, Eu preferia gravar todos os dias, ou fazer determinada postagem todos os dias, porque daí eu já tinha determinado que eu tinha X tempo ali para fazer isso, só que era uma coisa só e dava certo. uhum. Agora, hoje, né, atualmente, hoje, por exemplo, eu já separo um dia da semana para gravar muitos conteúdos de uma vez, que daí eu já consigo fazer isso com maior rapidez, né, mais tranquila. E hoje o que eu mais gosto, que é o que eu não fazia antes, é rever os meus vídeos. Eu gosto de fazer isso, mas Hoje você como faz. daí porque eu consigo ver o que eu posso melhorar.
falar: "Nossa, mas eu não estou conseguindo ainda explicar de uma maneira legal essa questão para as pessoas, eu preciso melhorar Entendi, isso". Eu não entendi, gosto, por exemplo, não estou pontuando aquela determinada coisa da maneira correta, então eu gosto de rever com objetivo até para minha melhora, né, entendi. como criadora de conteúdo, assim, né, digamos. Perfeito. Agora, não quero saber sobre números, não que eu não queria saber, mas eu não quero que você considere números, eu não quero que você considere talvez a sua titulação, a sua formação de uma forma geral. Eu sei que é difícil de desconsiderar, mas eu quero só focar você com a sua própria autocrítica. E eu quero Uhum. falar com você nesse sentido para te fazer a seguinte pergunta: vendo a sua história de vida até hoje, você venceu na vida? Ah, sim, com certeza, venci na Sim. vida. Sim, Como é que com você certeza. nota isso? Como é que você nota que você venceu na vida? Bom, isso, claro, são critérios muito pessoais, né, para estabelecer quando se a gente venceu ou não na vida, mas eu acho que se a gente estabeleceu alguns sonhos, algumas metas de vida e a gente vai conseguindo alcançar aos pouquinhos, sempre de maneira ética. Então, tudo isso eu acho que faz eu crer que eu venci. Então, por exemplo, exemplos. Na minha parte, pessoal, né, da minha família, eu tenho um marido maravilhoso, que, assim, sensacional, ter uma família incrível. Quem sabe um dia a gente tenha filhos, quero muito, né, ter uma família igual a sua, né, Igor? Ai, obrigado. É um É. amor, é ótimo. Sim. Recomendo. Com certeza, não, maravilhoso. Então, nessa parte pessoal, realmente eu, assim, não tenho nem o que comentar. Da minha parte profissional, eh, sou hoje muito bem reconhecida já como uma médica dermatologista realmente mais de referência aqui de São Paulo, com uma clínica que abrange mais de 25 colaboradoras. Tenho outras colegas dermatologistas atendendo lá, que estão crescendo, que eu estou ajudando a crescer cada vez mais também, não só assim como financeiramente, né, ganhando lá Uhum, dentro, mas também dentro das redes sociais, para ampliar esse canal, né, de ajudar mais pessoas ainda também. uhum. Ajudar até no próprio crescimento dos colaboradores que estão lá com a gente, crescimento pessoal, financeiro, deles atingirem seus sonhos. Então, não tem como eu falar que eu não venci, né? Eu venci em vários aspectos. Claro que eu ainda tenho a vencer muitas coisas. Eu não posso nem deixar de citar também de vencer na questão espiritual, porque eu era uma pessoa que não era muito, não tinha, né? Na Não verdade, não tinha. era muito, não tinha nada de vida espiritual. E ao longo desses últimos anos mesmo que isso se transformou, hoje eu já estou mais próxima de Deus, já falo isso abertamente, inclusive nas redes sociais. Então, são várias questões e pontos ali, bem importantes que eu considero com certeza que eu já venci. E até pegando esse último gancho, assim, de que forma você acha que essa dedicação espiritual que você teve nos últimos anos colaborou para você vencer na vida, para você ser a Marina que você é hoje? Porque se é nos últimos anos, você já estava no caminho, eu imagino que era Exato. quase tipo, é só seguir o voo cruzeiro e você vai chegar onde você gostaria de vida, mas daí veio a vida espiritual, você falou, não, eu me entreguei a isso nos últimos anos. De que forma isso colaborou? Ou de que forma isso está Totalmente. colaborando? Não, totalmente. O fato de eu ter agora uma vida espiritual, assim, só para contextualizar, né? Eu sou católica, me converti para o catolicismo, e comecei a estudar muito sobre questão de virtudes, com relação a outras coisas que a própria, inclusive, não só a Igreja Católica, mas assim, coisas relacionadas. E isso foi me ajudando muito a desenvolver diversos pontos que eram minhas fraquezas. Uhum, Exemplo, existe uma virtude que se chama fortaleza. E eu realmente não tinha esse desenvolvimento. E hoje eu percebo que se eu não desenvolvesse, se eu não entendesse que isso era uma fraqueza minha, eu jamais hoje conseguiria ser uma boa líder, por exemplo, dentro da minha empresa, né, com uhum, todas as funcionárias que eu tenho, de transmitir, inclusive, esses valores para elas, né? uhum. Então, assim, tá total relacionado, né? O meu desenvolvimento, o meu crescimento com o desenvolvimento da vida espiritual, sem dúvida, tá relacionado 100%. Mas isso favorece na escala. Você citou um exemplo do ponto de vista profissional, por óbvio, no sentido da fortaleza, que é uma das virtudes.
E imagino que isso te ajudou, então, a ser uma líder melhor, melhor do que você eventualmente já era antes, é isso? Com certeza, com certeza. Entendi. Sabe, também sou católico, e é muito interessante saber que também você é. E que Ah, legal que saber, legal. compartilhamos de outro valor, além do interesse de ter uma família, de ter filhos, né, também Sim, com compartilhamos certeza. esse valor do catolicismo que é bem bacana, bem importante, assim. Para mim também é tão importante, muito, muito importante a história, o contato, a vivência com essa espiritualidade, com o catolicismo, com Deus. E eu sei que eu sou uma pessoa, eu sou quem eu sou muito por causa disso. No meu caso já está mais emaranhado que na minha história, veio desde a adolescência. Eu entrei num grupo de jovens na igreja quando eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. E foi lá que conheci minha esposa, por exemplo. Nós Ai, que começamos a legal. namorar, ela tinha 15, eu tinha 17, para ter uma ideia. Ah, essas histórias são tão lindas. É demais, é. E daí estamos juntos até hoje, e vamos até o último dia das nossas vidas, né, com É, certeza. eternidade. Que Sim. ali está, enfim, o amor e realmente então por isso que eu digo que a minha vida e a espiritualidade está bem entrelaçada, sabe, eu não consigo me ver sem essa espiritualidade também. Então eu entendo e por isso que eu quis te perguntar para poder ver de que forma você também via isso na sua vivência. Que É, demais. não, com certeza. É. Eu acho que a vida espiritual ela é muito importante mesmo, assim, para todo mundo, ela é essencial. E se a gente, muitas vezes, a gente acaba ignorando isso por diversas Uhum, situações, ou às vezes porque realmente ninguém nunca falou sobre isso com a pessoa e tal. Mas sempre, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre a pessoa vai sentir aquele vazio. uhum, Mesmo aquelas pessoas que enriquecem, viram multibilionárias, sei lá, aquelas coisas todas, sempre vai ter alguma coisa assim que tá faltando. Um uhum, vazio que ela nunca sabe o que está acontecendo. Então, não tem como, assim, é o que traz felicidade verdadeira pra gente, é isso. uhum. Fantástico, Hum. fantástico. Obrigado, viu. Agora eu quero te perguntar uma coisa importante. Você tem um sonho, Marina? Sonho? Você tem? Não, eu não sonho, assim, um grande sonho, não. Não? Eu tenho o sonho de ir para o céu, pode ser? Pode, é um importante sonho. Deu Poxa, isso é um importante sonho, ir para o Eu céu, realmente porque espero que ele se concretize. sim, isso é um importante sonho, porque você sabe que para você ir para o céu, você precisa fazer coisas agora e não só quando Exato, estiver indo no exato, caminho do céu, vamos dizer assim, né, não é: exato, "Agora que eu morri, eu quero ir para o céu, então o que que eu preciso fazer para ir para o céu?", né, não é assim, tem que ser exato, agora em é, vida, não é verdade? Mas eu te sim. pergunto, o que você está fazendo para realizar esse sonho? Você consegue notar o que você está fazendo para realizar esse seu sonho de ir para o céu? Com certeza. Primeira coisa, eu mesma, né, trabalhando todas as minhas questões, eh, melhorando como pessoa, fazendo o meu trabalho, inclusive, assim, eu falo muito que o meu trabalho nas redes sociais é de ajudar as mulheres, né, melhorar, se sentirem mais bonitas, melhorar a autoestima, eh, mas, ajudar elas a melhorarem seus relacionamentos, né, então sua família, delas melhorarem a vida acabarem melhorando a vida delas mesmo, né, Entendi. espiritual também. Então, o meu trabalho, ele é muito maior do que isso, assim, né, então, a partir do momento que a mulher, ela percebe o papel dela fundamental na família dela, né, que ela estando ali bonita, arrumada para o marido dela, enfim, todas as questões que isso envolve, eh isso ajuda as pessoas de uma maneira, assim, sem igual. Então, pessoas que antes, às vezes, casais que só brigavam, só se desentendiam, passam, às vezes, a conversar melhor, a ter um pouco mais de paciência. Isso porque o marido percebe que a mulher, ela se arrumou para ele, para jantar aquele Uhum. dia que normalmente ela tá sempre lá descabelada, tudo, sempre com aquela roupa que parece, eu falo que parece roupa de mendigo em casa. Mulher, às vezes, tem essas coisas. Tem aquela roupa super confortável, mas fica parecendo um mendigo dentro de casa. Não é para usar só isso. Coloca roupa bonita para ficar em casa, né? Não é só para sair. Gostei. Coloca roupa bonita para ficar em casa. O marido vai perceber, né, que ela tá fazendo as coisas para agradá-lo. E aí o relacionamento acaba melhorando em vários sentidos, né? Melhora a forma como um vai escutar o outro, a conversa em si começa a fluir. Então, tá muito relacionado a tudo isso, né? Uhum. Então,
E você nota que seus pensamentos e emoções te atrapalham para você realizar esse sonho? Se meus pensamentos, É. Suas crenças, seus pensamentos, as suas memórias, ou as suas próprias emoções, de alguma forma eles te atrapalham para você vir a realizar esse sonho? não, Não. não, acho que não, não. Que ótimo. E eles te Sim. ajudam? Sim, com certeza. Todo dia eu lembro que eu preciso agradecer a Deus, né, primeiro por estar ali mais um dia com muita saúde, disposta para conseguir realizar e ajudar muitas pessoas, né? Uhum. Então, eh, só o fato de eu ter isso na minha cabeça, que hoje talvez seja a minha principal meta, esses pensamentos já me elevam, né? Já vão me empurrando. Falar, ah, tá com preguiça? Não, vai lá, entendeu? Então, Entendi. é, Ou seja, você nota visualmente que você tem a tendência da sua mente. Por que que eu falo de tendência, né? Ah, eu costumo dizer que a nossa mente é como uma geometria e balanceamento de um carro. Se a geometria e balanceamento não está ok, e você está dirigindo reto, se não está ok, o carro vai começar a ir para o lado, assim, ou seja, tem que corrigir a geometria e balanceamento para as rodas irem certinhas, digamos assim, senão você vai ter que andar com a direção torta para andar reto, para ir para frente. A nossa mente tem uma tendência de irmos para algum lugar. E a mente de algumas pessoas, eventualmente que possam estar nos ouvindo e vendo agora, é uma tendência muito mais crítica. E talvez das suas clientes, quando começam o atendimento com você, talvez sejam realmente com uma autoestima mais baixa, autocrítica muito mais elevada. Não vai dar certo, não vou conseguir. Ou, eventualmente, como era no início, me lembrei agora da sua história, quando era lá na timidez que você falava, nossa, o que que as pessoas vão pensar, o que que vão falar sobre mim, da minha atuação como médica, etc e tal. E acaba que a mente está te levando por uma tendência a eventualmente não fazer coisas. Mas uhum, pelo que eu estou entendendo agora, com a maturidade que você está trazendo, com a disposição e a coragem de cumprir com aquilo que as suas metas, com seus sonhos, você está mudando a tendência, ou melhor dizendo, você já mudou a tendência da sua mente. Tanto é que hoje elas vêm muito mais, a mente te apresenta muito mais pensamentos encorajadores, do tipo, vamos lá, tá cansado, mas vamos lá, vai dar bom, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para você continuar cumprindo com o seu propósito aqui e dessa uhum, forma realizar o seu sonho de ir para o céu, que é o seu sonho. sim, Então, que bom saber que você conseguiu influenciar na tendência da sua mente. Que legal isso, porque, de certa forma, esse nosso episódio nos engrandece, abrilhanta. Não sei se agora deu manhaca no português aqui, mas assim, sim, dignifica, ajuda as pessoas a notarem que é possível mudar a tendência dos pensamentos, é possível mudar as emoções e vencer na vida como você está me trazendo. Poxa, que obrigado, viu, por tudo isso que você está me trazendo. Mas ainda tem algumas dúvidas. Me permite que eu faça mais algumas perguntas? com Sim. certeza. Agora, você tem dias ruins? Opa, com certeza tem dias ruins. Tem. Tem dias Ok. ruins, tem dias que eu tenho cansaço, tenho preguiça, brigo com o marido em determinadas Uhum, situações, né, em situações cotidianas, igual como qualquer casal normal. Tenho uhum. problemas na empresa, brigas entre funcionárias, ixi, tem os dias ruins de sempre, né. Agora você aparenta, e eu sei que nós estamos numa gravação, existe um ambiente totalmente diferente da intimidade, eventualmente, que é você e seu marido, ou a intimidade que eventualmente você pode ter entre as suas colaboradores, mas você me aparenta muita calma. Mas nos Uhum. dias difíceis você, do tipo, não, Igor, não me veja em dias difíceis, que eu viro um zumbi, eu viro um monstro da Tasmânia. Você sabe, Igor, que o meu temperamento é colérico. É Então, mesmo? apesar de Uhum. infelizmente, infelizmente. Então, assim, é uma das coisas que, inclusive depois que eu comecei a trabalhar mais essa questão espiritual, é uma das coisas que eu tenho trabalhado mais, é segurar momentos de explosão, de ira que eu tenho, Uhum. principalmente situações que saem fora do meu controle. E que eu já entendi que eu sou assim. Então, o que que eu, né, estou desenvolvendo, inclusive, em situações que eu sei que às vezes eu vou reagir de uma maneira, às vezes, explosiva, eh, enfim, de uma maneira desproporcional, como eu já sei e já entendi que isso vai acontecer, primeira coisa, tem algum momento que eu consiga ficar ali parada, sozinha,
pensando assim, contando até, nem que seja contando até 10. Então, se Uhum. tiver, é melhor. Se a Uhum. situação permitir que eu fale sobre aquilo ou que eu resolva só no dia seguinte, melhor ainda. Porque daí eu já consigo, né, Uhum. ter, Baixar a emoção, descer né? ali, baixar a emoção, ser totalmente mais racional e resolver o problema. Mas se isso não for possível, por muitas das coisas que acontecem, a gente tem que resolver imediatamente. Então, como eu já sei, o que eu vou fazer? Vou parar, nem que seja uns segundos, e vou pensar, não, calma. Calma, porque assim, eu não posso reagir de maneira desproporcional a esse problema, que no fim, a maioria dos problemas que a gente enfrenta, a maioria, se não for 99%, são pequenos. Só que na hora que eles estão acontecendo, parece que é uma proporção assim gigantesca, né? E que Uhum. na verdade era só, né, trazer ali a razão e falar, não, vamos fazer assim, 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 e assim, 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 ponto, né? Então, essa é uma das coisas que eu sou e Fantástico. eu trabalho isso todos os dias. Não tem como. Todos os dias. Tipo, se tá naqueles dias mais de calor que vem, que a emoção vem, você consegue, então, precisa pelo menos de algum minuto sozinha para respirar e poder trazer a diminuição da emoção para poder ser mais racional. É, Interessante, interessante. E tem dias difíceis, porque tu falou da emoção mais para cima, mais tipo, pular num pescoço, mas existem dias em que, os dias difíceis em que não necessariamente tem a ver com emoção mais intensa, mas tem a ver com dias mais para baixo. Você falou de cansaço, às vezes a gente pode sentir dia mais para baixo como cansaço, mas você também tem dias difíceis mais com humor mais deprimido, não sei se depressão, claro, mas com sim, humor mais para sim. baixo? Não, tenho, com certeza. Principalmente situações que a gente está muito cansado, às vezes, da rotina, né? Ou que, sei lá, por exemplo, supondo que às vezes eu estava resfriada, isso me fez dormir um pouco pior também, junta com todo o Uhum, desgaste da rotina em si, a gente já fica, né, com aquele mais caidinho, cansado, fala, nossa e tal. Ou às vezes, dependendo, eu já passei, né? Não vai ser a última vez, por situações assim, que eu achei que não estava conseguindo chegar em determinada meta que eu gostaria, uhum, alcançar determinado objetivo. E eu falei, nossa, mas será mesmo que eu estou no caminho certo? Questionar, né, com relação a uhum, isso, será que realmente é dessa forma? Mas no fim, é só porque a gente está cansado mesmo, entendi. né? Normalmente a gente precisa, às vezes, começar a delegar algumas coisas para algumas pessoas, coisas que às vezes te sobrecarregam demais, sugam ali sua energia e que nem é essencial que você faça. A gente pode, né, aprender a delegar essas coisas, aprender Uhum. a conversar com alguém, procurar ajuda quando for preciso, enfim. É, enfim, Isso é o que nesses. você faz nesses dias mais para baixo? Delegar, descansar e eventualmente procurar ajuda com alguém? Sim, Que exatamente o bom, que eu faço. que É, bom. eu paro e revejo, assim, se eu perceber que eu tô para baixo e eu tô muito cansada, eu falo, o que eu faço atualmente agora e que é totalmente delegável já para alguma pessoa, né? O que suga Hum, mais ali o meu tempo, minha energia e que às vezes eu nem gosto de fazer também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu gosto de fazer isso, né? Mas assim, mas será que o seu tempo não seria mais produtivo ainda fazendo outra coisa e você delegando isso? Porque às vezes uhum, a gente acaba mantendo determinadas funções com a gente, porque a gente fica falando que a gente gosta, mas às vezes é um pouco de fuga emocional ali, sabe? uhum, Em vez de fazer o que tem que ser feito, né? Então, por exemplo, o dono de uma empresa pequena, sei lá, igual eu, assim. Eu sei que o que vai mudar mais é eu fazer reuniões estruturadas com as lideranças, dar mais feedback, gastar mais meu tempo com essa parte de gestão. Então, por que que eu vou ficar gastando tempo, sei lá, com determinada tabelinha lá de qualquer dado X lá que eu poderia delegar para uma pessoa fazer, uhum. só que eu não. Em vez de eu fazer isso, estruturar isso, eu falo, não, é que eu tô gastando meu tempo fazendo essa tabela, olha só que coisa, né? Então, tem muita gente que acaba usando como desculpa que Uhum. tem um monte de coisa para fazer, só que na verdade são tudo coisas delegáveis e que Poderia o ser que ela deveria delegados. estar fazendo de verdade não está sendo feito, né? Entendi. Poxa, que sensacional. Pô, É, Marina, muito obrigado por tudo isso que você está falando, viu? Mesmo. A gente já está indo para nossa reta final da nossa conversa.
E eu quero agradecer demais aquilo tudo que você está trazendo. E normalmente o que eu faço nas retas finais das conversas dos episódios, de uma forma geral, é apresentar um resumo das principais estratégias que você trouxe, que as pessoas trazem, para quem está assistindo, ouvindo, já sabe, tipo, tá, ok, foi isso aqui que ela fez para conseguir vencer na vida, lidar com seus pensamentos, suas emoções e ser a Marina que é hoje, a doutora Marina que é hoje. E o que eu notei aqui foi alguns pontos que eu queria ler para você para ver se tá, é isso mesmo, fez um bom resumo, viu? Acho que um dos primeiros pontos que você trouxe foi ah, notar que tudo é aprendizado, até mesmo as coisas ruins, tudo é aprendizado. Isso veio com a maturidade, mas quando você se deu conta disso, você se tornou realmente uma Marina mais acelerada no sentido positivo, né? Ver que mesmo coisas ruins são aprendizados. Segundo ponto, para lidar com a timidez, você trouxe exatamente 4 técnicas, foi assim, quase que fosse um, bom, mapa mental, né? Para lidar com a timidez, o que nós temos que fazer? Ele trouxe 4 pontos. Tem um objetivo claro, que você tem uma meta, no caso, né? Não olhou os vídeos ou aquilo que te deixava com vergonha ou timidez, não olha, você já fez, segue adiante. Não seguir pessoas que te fragilizavam e começar a seguir pessoas que te realmente te levavam para frente. E a quarta e última é ter a disciplina. Sim? Seguindo, daí Perfeito. você trouxe um outro ponto das estratégias que você utilizou para ser a Marina que você é, que é, ter um marido, constituir uma família, que de certa forma colabora muito para você se realizar como pessoa. Além disso, ah, vive a vida espiritual, que te deu uma alavancada na Marina, que você já era boa, correta, com princípio, com os valores, isso te trouxe mais sustância, vamos dizer assim. E eu sou até um exemplo da fortaleza como um dos conhecimentos que a vida espiritual te trouxe, né? E nos momentos em que você está mais ativada emocionalmente, o que você faz nos dias difíceis, dedica um tempinho para ficar sozinha, para poder respirar e voltar à emoção. E nos dias mais para baixos, você busca descansar e delegar aquilo que é delegável para você não estar exausta e poder recuperar o seu humor. Foi um bom resumo? Ou alguma coisa está faltando aqui? Perfeito, melhor que isso, impossível. Ah, adorei, que bom. Daí eu exercito meu lado psicólogo aqui, entende? Psicólogo também tem que Muito, saber, nossa, tem que saber maravilhoso. resumir, né? Muito bom. Sensacional. Agora, eu sempre costumo também perguntar para as pessoas que convido, e agora eu quero dizer para você, enfim, as pessoas que estão nos assistindo aqui, Marina, são pessoas que eventualmente estão no processo de se realizar na vida, levaram pauladas, ou eventualmente têm uma vida que não gostaria de ter vivido até agora, ou estão no caminho do tipo, eu já estou tão crescendo e eu estou vendo a Marina como um exemplo aqui, tipo, poxa, dá para ser a profissional, a pessoa que eu quero ser, sim. E para essa pessoa que ainda não venceu na vida, ou que está notando que está no processo de vencer, mas ainda não está lá, que mensagem você deixaria para essas pessoas que ainda não venceram na vida e que querem vencer? Pois bem, ótimo. Primeira coisa, né, para você sentir que você venceu, primeira coisa, você ter alguma meta a ser batida, né? Uhum, Então, não tem como a gente falar assim, venci, mas venceu no quê? Né? Então, a gente precisa entender primeiro essas metas. Só que quando a gente fala meta, muita gente fala assim, então eu vou estabelecer aqui que quando eu tiver R$ 500.000 eu venci. Tudo bem, até pode ser metas financeiras, com certeza, mas assim, eu acho que tem que ser metas que realmente trazem no fim realizações profundas pra gente. Igual o que eu estava explicando, metas da família, metas da vida espiritual, metas com relação, às vezes, ao trabalho, enfim, uhum, coisas que te tragam realização, porque tudo que envolve o servir, né, da gente servir ao próximo, nos traz muito mais realização no final das uhum, contas. uhum, Então, metas financeiras são ótimas, é maravilhoso, né? Claro, eu também às vezes falo, não, vamos guardar tanto dinheiro até tanto, ou ter determinada coisa. Isso é ótimo, né? Guia bastante a gente, mas o que traz no fundo mais realização para a gente é isso, assim, o quanto a gente serve outras pessoas. entendi. É, que inclusive, eu sei que eu já estou fugindo um pouco do que você está falando, mas assim, que inclusive, não sei se você já assistiu, Igor, aquele seriado que é Como Viver até os 100 anos, que é um seriado Não. bem curtinho, fizeram tipo um documentário no Uhum, Netflix, e um cara estudou.
acho que 5 ou 6 pontos no mundo inteiro em que existem ilhas, que eles chamam de ilhas azuis, Uhum, onde tem populações que passam dos 100 anos ou que se aproximam muito. E uhum, aí eles foram estudar o que essas pessoas faziam. E aí, claro, tem a ver lá com hábitos de vida, alimentação, atividade física, enfim, tudo isso. Mas uma das coisas que é semelhante a todos eles é isso, é se sentir útil para alguma coisa. Então, isso traz energia para a gente, né? A gente se sente útil, a gente serve outras pessoas. Então, se a gente ajuda outras pessoas de alguma forma, a gente se sente realizado, e isso faz com que a gente, né, consiga ter mais essa sensação de vencer, né? uhum. Estabelecer essas coisas. Então, Demais, fiquei curioso. primeira coisa, depois vale a pena ver isso. Porque, claro, ele coloca lá sobre o que a gente sabe, né? Alimentação, atividade física e tal, mas ele é legal porque ele traz outras coisas, assim, que tem a ver com relacionamentos, tem a ver com essa história de servir, ter um propósito na sua vida, enfim, tem todas essas questões. Boa. É, então, a primeira coisa é isso, né? Estabelecer metas. Segunda coisa, determinar como você vai conseguir atingir esses objetivos. Uhum, Então, escrever no papel mesmo, né? E não ficar só na cabeça. Então, seu objetivo é, por exemplo, enfim, sei lá, pegando de novo a vida espiritual. Seu uhum, objetivo conhecer mais sobre, sei lá, Jesus Cristo, a história dele, porque você quer entender por que que todo mundo só fala dele, por que que é tão importante, né? Por que que, enfim. Então, como que você vai fazer isso? Você vai pedir ajuda para alguém? Você vai fazer algum uhum, curso? Você vai ler alguma coisa? Então, como que você vai efetivamente fazer isso? Então você vai colocar lá. Bom, então eu descobri aqui, peguei a indicação de uma blogueira que fala, tem um livro que fala sobre alguma coisa lá. Tá bom. Então você pegou esse livro, tem que ir a fundo. Então, esse livro tem quantas páginas? 300, tá? uhum, Você começa a ler e lê uma folha. Isso eu aprendi essa técnica também. Você lê uhum, uma folha e cronometra quanto tempo você lê essa folha. Você levou lá, sei lá, pela complexidade, não sei, 5 minutos, 10 minutos, beleza. Então você vai multiplicar o tempo que você levou para ler uma folha pelo número de folhas, e você vai uhum, ter o tempo total que você vai levar para ler esse livro. E aí você entendi. vai determinar, cada dia eu tenho o quê? 20 minutos para ler o livro? 30 minutos? Uma hora? Enfim, você determina. E aí você vai já determinar o prazo que você vai terminar este livro, né? Este Fantástico. estudo. Uhum, uhum, Então, a gente precisa estabelecer coisas. Não é assim, eu leio quando dá, daí eu vou uhum, ver quando dá. Se a gente estabelecer uma meta e a gente colocou no papel como que a gente vai conseguir ir concretizando, a gente tem que ajudar, que é aquela história de ajudar a perfeito, concretizar aquela coisa. Então, a gente tem que perfeito. facilitar a atingir aquela meta. Então, por exemplo, você tem a meta de tomar mais água. É aquela mesma história de sempre que todo mundo fala. Você tem a Uhum. meta de tomar mais água. Como você vai tomar mais água se você não tem água perto de você o tempo inteiro? Daí Né? facilita o processo, né? Deixa a água Tem que perto. facilitar. Isso. Só que extravasando para coisas um pouco mais complexas, né, nesse sentido, é isso, sim. A gente precisa entender como que a gente vai facilitar na nossa rotina, é isso. Uhum, Então, e o terceiro, é claro, desenvolver um pouco mais de disciplina. Algumas pessoas têm mais isso naturalmente, outras pessoas não têm tanto, mas a gente precisa daí focar nesse desenvolvimento da disciplina para conseguir colocar o resto em prática, né? fantástico. Boas recomendações. Poxa, Marina, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Como foi para Obrigada. você essa nossa conversa? Nossa, foi muito bom, porque não são assuntos que eu tô, né, habituada a conversar diariamente com as pessoas. Uhum, Inclusive, depois, provavelmente, muitas pacientes vão assistir aqui, elas vão falar: Nossa, olha, doutora, claro que elas me acompanham. Inclusive, quem me acompanha já de 6, 7 anos vai lembrar da minha conversão, vai lembrar do dia que eu fiz crisma, do dia, uhum, enfim, vai lembrar de tudo, né? Porque elas vão me acompanhando. E demais. elas sempre acham interessante, porque é um outro lado, né? Que você conhece as pessoas. E eu achei sensacional. Muito obrigada mesmo pelo convite. Ai, que bom saber, que bom saber. Essa é a minha intenção, que seja também agradável para você e que seja realmente um olhar para além daquilo que talvez seja o usual que as pessoas eventualmente te veem. Obrigado mesmo, viu? E para as pessoas que seguem a mim e que me acompanham, como é que elas podem te acompanhar? Quais são as suas Legal. redes para que as pessoas venham te acompanhar?
O meu Instagram é doutora, só que é o DRA, de DRA. abreviação, DRA.Marina, e aí é meu sobrenome, Hayashida. Depois a gente deixa escrito em algum lugar para Eu vou deixar facilitar. escrito na descrição. Mas Fechou na descrição. normalmente quando a pessoa coloca DRA.Marina, já aparece lá. Já aparece. E o meu canal do YouTube, que para quem gosta de vídeos bem explicativos, ensinando tudo lá sobre cuidados com a pele, é doutora Marina Hayashida. Boa. Que ótimo, viu? Eu vou colocar na descrição do vídeo Tá também bom. essas duas redes para que as pessoas possam te acompanhar mesmo, viu? Muito obrigado, viu? Agora eu quero falar com você que está assistindo aqui. Como é que foi esse conteúdo com a doutora? Você curtiu? Você nota que de alguma forma ela te impactou, te estimulou a poder viver a vida que você quer viver, a vida dos sonhos, a sua vida realizada? Nos diz nos comentários aqui, que eu quero ler, eu quero saber de que forma esse vídeo, esse podcast impactou na sua vida. Eu também vou, obviamente, falar para a Marina para que ela também saiba de que forma esse conteúdo impactou você. E se você ainda não curtiu esse conteúdo, poxa, curta, né? E agora que você já assistiu todo esse episódio, compartilhe. Leve esse conteúdo adiante para que mais pessoas possam aprender com as experiências, estratégias e técnicas que a Marina utilizou para ser a pessoa que ela é hoje. No mais, eu quero agradecer fortemente a sua atenção até aqui e convidar você para o nosso próximo episódio. Nos vemos no nosso próximo episódio do Igor Finger Podcast. Seja feliz, coragem. Você consegue e pode vencer na vida. Tchau!